novamente aqui trago o que, como se diz o ditado, não se tem como não tratar. Por quê? Porque é um tema importante, sim, nesse momento que o nosso país se depara a partir das divulgações dos diálogos. E, durante essa apresentação, veremos nós o que o próprio juiz Sérgio Moro considera sobre os diálogos, né? Mais à frente ele mesmo vai falar. Da minha parte, eu quero dizer que iniciaremos essa nossa fala claramente tratando das divulgações das mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Na verdade, essas mensagens confirmam a toda prova o que o PT e a defesa de Lula sempre denunciaram. Moro, Dallagnol e seus parceiros agiram de forma combinada para criar uma farsa judicial, forjando acusações com o objetivo político de impedir a vitória de Lula e do PT nas eleições presidenciais. E aí eu quero começar por onde se começa tudo, The Intercept. Na verdade, ainda ontem aqui, colegas vereadores, ao se pronunciar, foi o caso da Priscila, ficou meio que tratando com a lógica de que, não, isso não tem procedência, além da tese, que não é a que está colocada aqui, não quero discutir do ponto de vista de se vai servir para incriminar, do ponto de vista jurídico, judicial, como prova o juiz ou o procurador, não. Isso, mais à frente, é que deverá os especialistas tratarem. Eu não tenho dúvida que o povo brasileiro merece saber do que se trata. E, particularmente, o The Intercept, diferente do que alguns acham aqui, que é meio que sei lá, um sitezinho de nada, esse site que tem à frente o jornalista Green, ele, na verdade, aí eu trouxe um pouco as informações sobre ele. Esse jornalista já ganhou 2 prêmios Pulitzer, que é considerado o prêmio Nobel do jornalismo no mundo. Aliás, quem não lembra daquela matéria que vazou a partir das reportagens dele, a deliberada interferência dos Estados Unidos, que grampeava, do ponto de vista de espionar todo mundo, né? E esse jornalista, diferente do que a colega Priscila ontem quis colocar, é reconhecido mundialmente como um dos mais importantes jornalistas, trabalhou nos grandes veículos, como The Guardian, já ganhou um prêmio ESSO, já ganhou o Oscar de melhor documentário e outros prêmios. Mas vamos à frente. Vamos direto ao que eu não tenho dúvida, e há pouco estava aqui colocando, que esses diálogos, esses chats privados, revelam que procuradores, aliás, a divulgação fizeram com que os procuradores reagissem de maneira indignada ao saber que o ex-presidente Lula, na época, iria dar uma entrevista à Folha. E qual foi o comportamento deles? Objetivamente, acho que na próxima coisa revela muito claro, porque quando a gente vai vendo, as fichas vão caindo, e a gente lembrando que as mensagens trocadas por esses procuradores em grupos de WhatsApp revelavam claramente a intenção deles, liderado pelo Dallagnol, de discutir formas de inviabilizar que essa entrevista fosse dada, porque, na leitura deles, isso poderia eleger um candidato na eleição que estava em curso. Não há, então, como não se revelar a manipulação deles, a interferência para interferir no resultado da eleição. Uma outra reportagem de 2010, essa daí é muito interessante a gente destacar, porque agora ficou revelado que lá atrás eles próprios não sabiam
na demora que estavam tendo para localizar provas que pudesse incriminar o ex-presidente Lula, eles, na verdade, os procuradores, para levar adiante a acusação do PowerPoint contra o Lula, eles, no privado, se entenderam lá, e o Dallagnol confirmou ao juiz Moro, foi os dois dialogando, né? Moro, que a expressão usada naquele momento da referida matéria, que era uma matéria que, diga-se de passagem, a Globo fez para tratar de um apartamento, mas a própria reportagem colocava que aquele apartamento não era em questão do Lula, mas foi essa reportagem que serviu de base para a apresentação do PowerPoint. Parte 4, aí como está sugerido, né? Moro sugeriu a troca de ordem de fases da Lava Jato, cobrou novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão que mostra uma conversa privada. Eu estou precisando do óculos, viu, doutor Idalmir, porque desse tamanho eu estou com dificuldade. Mas, na verdade, eu fiz questão de preparar também assim, para, de maneira mais detalhada, vereadores, a gente se deparar mesmo com o relato, né? Porque quando você vê, por exemplo, aí, ó a fala do Dallagnol, parabéns pelo imenso apoio público de hoje. Seus sinais conduziram multidões, inclusive para as reformas que o Brasil precisa, no sistema político e de justiça criminal. Ou seja, na verdade, aí estavam se falando, de maneira orquestrada, a partir da movimentação deles, uma manifestação pró-Bolsonaro, né, que estava no processo eleitoral. Mais à frente, a gente ainda vai ver outros diálogos, como a decisão de abrir, Passa a presidência, vereador, está mantido mesmo quando... curiosamente, aquele diálogo, né, que revela que Dilma tentaria nomear Lula para a Casa Civil e o Moro divulgaria a famosa conversa gravada entre os então presidentes. Naquela manhã, o Dallagnol e o Moro conversaram sobre a divulgação dos áudios e, em conluio, deliberaram sobre a estratégia. Vou aproveitar para passar um vídeo do próprio Moro sobre essa situação aí que envolve ele. Vamos supor, o problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo, que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. Bom, só para confirmar, aliás, como hoje ficam-se aí as pessoas numa coisa meio esquizofrênica, né? Porque foi hackeado. Quando me puder uma parte, vereador. Foi hacker, portanto, estamos tratando disso. É como o Moro bem acabou de dizer. Na verdade, o problema não é a captação do diálogo, a divulgação, é o diálogo. E, nesse caso específico, está se tratando do diálogo entre quem julga e quem acusa, num desenho que o Estado de Direito brasileiro precisa não perder de vista, que é a celebração do nosso desenho do judiciário. E, lamentavelmente, eu aproveito para dar uma parte ao vereador Gardel, é o que justamente a gente percebe aí, que o problema não é se foi hackeado ou não, o problema é o diálogo desse conluio entre um procurador da República e um juiz que macula o nosso judiciário brasileiro. Vereador Ronivaldo, Vossa Excelência traz um tema que tomou conta dos debates da semana, né? Todos os grandes noticiários do Brasil, as casas legislativas do Brasil inteiro estão tratando desse tema. E eu tenho divergências muito francas, muito verdadeiras, muito com o PT em relação ao processo do Lula, e enfim, aí nesse ponto eu não quero entrar, porque
né, eu já me manifestei várias vezes, essa divergência com o PT. Mas há um ponto que nós precisamos aqui, como brasileiros, cobrar com relação a essa história toda, vereador Marcelo Lemos, né, meu amigo líder do PSL aqui na Câmara. Nós precisamos saber o que é que houve de verdade. O que de fato essas conversas são. Eu acho que isso o povo brasileiro merece. Saber que tipo de conversa, como foram essas conversas, a que ponto essas conversas influenciaram no julgamento de A, de B ou de C, porque esse julgamento, de certa forma, influenciou na eleição. Então, precisa ser esclarecido. Eu acho que da mesma forma que qualquer republicano pediu que fosse esclarecido todas aquelas denúncias contra o PT há 4, 5, 8, 10 anos atrás, não precisa pedir agora. Eu acho que é para ser justo. Para ser justo, nós não podemos ter lado nessa hora. Ou seja, se é a favor do meu partido, eu sou a favor. Mas se é contra meu partido, eu sou contra. Não. Se há denúncia de algum mal feito, e aí se foi cometido por membros de um partido A, ou por membros do judiciário, precisa ser esclarecido. E eu acho que é isso que nós precisamos, todos os brasileiros precisam ficar cientes do que houve. Eu não quero aqui condenar, né, nem dizer que o Dallagnol ou o Moro fizeram algo de errado, mas eu acho que precisa ser explicado. Precisa se explicar, precisa ser esclarecido, para o povo brasileiro ter consciência do que foi feito e saber construir o seu futuro. Porque enquanto ficar um jogo de time A contra time B, o povo brasileiro é que está perdendo esse jogo, né? Então, eu quero me somar aqui e parabenizar a Vossa Excelência, porque de forma muito tranquila, Vossa Excelência traz o debate. E, de novo, quero só reforçar, né, nós temos divergências, mas nesse ponto, eu acho que precisa ser esclarecido essa história toda para o povo brasileiro. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, como não poderia deixar de ser, com sensatez, estamos nós preocupados e Vossa Excelência saiu da presidência dos trabalhos para se permitir fazer essa parte. Eu só queria reforçar que é justamente disso que estamos a tratar. Qualquer processo que um juiz combine com o promotor formas de condenar alguém, não pode ser naturalizado como algo normal. Aliás, o nome disso está previsto na nossa Constituição. Mais à frente eu vou, inclusive, ler. Vereador Guilherme, seu à parte. Vereador Ronivaldo, eu queria reconhecer aqui a oportunidade que Vossa Excelência encontra de trazer esse tema para a Câmara Municipal, porque esse é o tema central da República hoje. Esse é o tema da República. É bom lembrar que os mesmos procuradores que agora questionam essas denúncias, dizendo que as informações foram obtidas por meios ilegais, através de invasão de privacidade, de celulares que não são pessoais. É bom lembrar, o celular do procurador Dallagnol é institucional. O celular do juiz Moro é institucional. É bom lembrar disso. Esse celular aqui é pessoal. Eu posso usar a da Câmara Municipal, mas eu faço a opção de pagar todos os meses e usar o celular pessoal. Esse é meu celular, certo? Mas os mesmos procuradores que agora acusam essas informações para desviar o foco, pelo fato de terem sido obtidas eventualmente de forma ilegal, foram os que defenderam a utilização de provas ilícitas no pacote das 10 medidas contra a corrupção no Congresso Nacional. O senhor Daltan Dallagnol foi às redes, foi ao Congresso defender 10 medidas contra a corrupção. Uma delas era a admissão de provas ilícitas para condenar, para processar eventuais réus. Agora, quando a prova ilícita, entre aspas, é contra ele, ele a desqualifica, chamando a atenção para o crime. Infelizmente, não há espaço para outro entendimento que não a imediata anulação desse processo. Eu pediria a paciência de Vossa Excelência, apenas
para trazer mais um exemplo. Vereador Ronivaldo, imagine que Vossa Excelência esteja sendo processado judicialmente. E o juiz do processo entra em contato com a outra parte, digamos que Vossa Excelência fosse alvo de um processo do Ministério Público, uma denúncia do Ministério Público. Aí o juiz, que vai julgar Vossa Excelência, entra em contato com o Ministério Público por mensagem e diz o seguinte: olha, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das operações planejadas. Num outro diálogo, o juiz do caso diz para o Ministério Público: opinião, melhor ficar com os 30% iniciais. Muitos inimigos e transcendem a capacidade institucional do Ministério Público e do Judiciário, comentando a quantidade de potenciais alvos. Em outra ocasião, diante da absolvição de fulano, no caso era o Vacari, seria talvez conveniente agilizar o julgamento do caso de fulano, no qual ele também está preso e condenado. Em outra ocasião, digamos que o juiz procura o promotor que está denunciando Vossa Excelência e diz assim: sugiro que a colega de Vossa Excelência, Laura Tesser, que é uma excelente profissional, mas pela inquisição à audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos para ela. Eu fico me perguntando, se qualquer um de nós estivéssemos diante de um juiz, para quem nós olhamos, presidente, aí vai falar para quem meia hora nós mais. olhamos esperando um julgamento imparcial, e por trás dos panos, trás dos panos, esse juiz está orientando a acusação, não há alternativa lúcida possível num caso como esse do que o retorno aos marcos constitucionais e a anulação imediata desse processo e o afastamento desses procuradores. E se esse governo tivesse moral, o afastamento do ministro da Justiça. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Eu já quero uma coisa muito clara, né? ir direto para o vídeo. Só terminar o vídeo, né? Do juiz Moro. Eu falo assim, ó, a culpa é toda do Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a polícia. O juiz, ele é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador, né? Poxa, eu coloco assim, então identifique lá nos meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? Dentro desse rol enorme de casos criminais, é praticamente nada. Muito obrigado, senhor presidente. Quero concluir justamente dizendo que a fala do juiz revela tudo. O que ele diz não ter feito é o que os áudios, é o que as conversas demonstram que ele fez. Portanto, não tem como não terminar dizendo exatamente isso aí, que até mesmo a revelação dessas operações apenas nos deixa, vereador Idalmir, estarrecidos. Porque, na verdade, nós estamos tratando de autoridades, e nesse caso, do desenho legal do judiciário brasileiro. E é lamentável essa situação por que nós hoje estamos a passar. Muito obrigado, senhor presidente. Perdoe-me aí pelo excesso.